Bem-vindas ao Pulo da Ninja! Aqui vou te ensinar técnicas e estratégias de como evitar perrengues desnecessários durante a sua jornada de artesã com EVA. Meu nome é Adriana dos Santos e o tema do vídeo de hoje é: nunca mais faça isso com a sua tesoura. Ei, me dá a minha tesoura aí que tá na cozinha, tá usando? Não, então me dá aquela da sala mesmo, que tava cortando papel. Gente, não faça isso. Por favor, não cometa esse grave erro. Nunca use tesouras de outras atividades. Tenha uma tesoura somente para o seu artesanato, por favor, tá? Então, você tá igual Eduardo, mãos de tesouras, que sai por aí cortando o EVA, cortando, e aí ele fica todo picotado? Então esse vídeo é para você. Porque treinando a sua coordenação motora, você vai ter resultados melhores na hora de fazer o seu artesanato. Porque isso pode comprometer o resultado final da peça. Sim, parece que não, mas sim. Eu vejo as pessoas cometendo esse erro de pegar qualquer tesoura e sair cortando, sair fazendo o artesanato. Aí a tesoura tá cega, a tesoura não corta direito, ou se corta direito a pessoa se atrapalha, né? Usa aquele momento, depois já joga lá na cozinha, como eu exemplifiquei. Então, vamos com calma. Pega aí uma tesourinha, separa, fala: isso daqui é só pro meu artesanato, ninguém mexe, hein? Ninguém mexe. Cada um com a sua tesoura. Porque parece uma coisa tão assim boba, mas não é. Eu sei porque eu passei por isso. Eu tava fazendo os cortes das minhas peças e aí eu fui olhando assim e falei: nossa, ficou horrível. Tudo descontrolado, tudo picotado, estranho. Aquilo ali não me agradou. Então, eu fui buscar informações de como melhorar o corte, como fazer um corte decente para as minhas peças e descobri algo bem simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. Por que eu digo que a maioria das pessoas não sabe? Porque eu vejo pessoas que têm um talento imenso, mas que na hora de fazer o corte fica aquele desastre. Faz até uma peça bem interessante, mas o corte faz com pressa, faz de qualquer jeito, com a tesoura em qualquer posição. Então, vamos aprender hoje essa técnica maravilhosa que eu trouxe aqui para você não passar mais por esse perrengue, porque ninguém merece, entendeu? Eu já passei, mas eu não quero que você passe. E se você estiver passando, não vai passar mais, a partir de hoje. Então já separa aí, tem um pedacinho de EVA? Tem uma tesoura? Ah, não tem. Então presta atenção em todas as orientações que eu vou te trazer aqui. E aí depois, quando você tiver seu material, sua tesourinha, seu EVA, você vai lá e faz o teste. Faz o teste que você vai ver que vai dar certo. Então primeiro você vai fazer o corte. Quando você tiver o seu material, você vai fazer o corte e vai analisar o corte. E aí aos poucos você vai fazendo os cortes, aí você vai treinando, você vai vendo que tem aquela melhoria. Então, toda vez que você for fazer o corte, você faz tal, dá uma olhadinha. Ah, preciso melhorar mais um pouco. Ah, não ficou legal. Ah, tem que treinar mais. E na realidade, mesmo quem já tem experiência, continua treinando, sabia? Porque não é porque já sabe fazer várias coisas que cortou, que já sabe tudo, não. Eu, por exemplo, aprendo todos os dias. E vou fazendo a melhoria do meu trabalho todos os dias. Então, agora eu vou posicionar a câmera para a mesa de trabalho e nós vamos aí conhecer um pouquinho desse universo das tesouras e como você vai fazer o seu corte maravilhoso. Então, aqui, ó, é o seguinte. Eu tenho várias tesouras de vários tamanhos. Por quê? Eu uso essa maior aqui para cortar quando tá lá na folha ainda inteira. Aí eu quero tirar um determinado tamanho de EVA, eu venho com essa aqui. Com essa eu faço o meu corte da maioria das peças. Essa é para detalhes menores, porque ela tem uma ponta bem fininha. E essa daqui também eu utilizo da mesma forma que essa. Então,
todas essas tesouras, elas são apenas para o artesanato. Eu não utilizo para papel, para plástico, para qualquer outra coisa. Eu uso somente para o artesanato. Porque quando elas são utilizadas só para o artesanato, a durabilidade é muito maior. E você não compromete o seu trabalho, obviamente. Então aqui, vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui do ladinho. Para demonstrar como que eu faço. Então, por exemplo, eu risquei aqui o círculo que eu quero. Pronto, tá riscadinho. Então, eu venho com essa tesoura aqui para tirar, só para tirar daqui, ó. Deixo uma bordinha, que depois eu vou fazer o corte certo. Ó. Então, aqui eu tiro com essa maior. E quando eu for fazer o corte, propriamente dito, eu venho com a tesoura, inclusive a minha tá bem lascadinha, ó. E faço aqui o corte. Porque aquela é só para tirar da folha, tá lá com a folha inteira. Aí não dá para fazer um corte perfeito com a folha inteira. Porque ela fica movimentando, tem o peso da folha. Tudo isso compromete o corte. Ó. Aí se eu tenho aqui, eu quero recortar uma flor. Então eu venho aqui, coloco bem certinho, tenho lá o molde. Risco com cuidado. Aqui é a própria folha, a própria flor de EVA, mas quando você tá trabalhando com molde de papel, o cuidado é bem maior, porque você tem que segurar de todas as formas para não sair do lugar. Ó. Aí riscou, tá tudo certinho, vai pro corte. Só que antes de demonstrar esse corte aqui, eu vou fazer o corte do perrengue. Claro. Então, eu venho aqui de novo com aquele EVA que eu tenho. É um pedaço pequeno que eu tô trabalhando aqui agora. Tem esses aqui também que eu vou exemplificar. Então, eu risco. Ó, posiciono aqui. Riscou. Colocar aqui do ladinho. E aí, a pessoa não vai... Tira o excesso assim. Porque até na hora de tirar o excesso também tem que verificar se dá para aproveitar ou não. Mas enfim. A questão aqui é o corte. Então, já tirei de lá da folha do EVA. Já tirei dali do pedaço maior. Agora eu vou fazer o corte. Então, eu vou seguir aqui o que tá riscado. Mas olha só.
E aí, olha que corte horrível. Aí eu vou te provar, ó. Esse aqui é o horrível, que eu acabei de fazer. Porque eu tava com muita pressa, cortei de qualquer jeito. Eu segui aqui o formato, mas olha como que ficou. Olha o anterior. Então, esse é o que eu fiz agora. Deixa eu prender aqui para ficar mais fácil. Só um pouquinho. Ó. Esse é o anterior, assim fica melhor. Esse é o anterior. E esse é o que eu fiz agora. Rapidinho, porque eu tava com muita pressa. Tinha que cortar muito rápido. Então, olha a diferença do trabalho, gente. Parece que não tem diferença, mas tem. Aí eu vou riscar aqui a mesma flor. Ó, vou riscar aqui. Vou cortar um outro formato, que talvez fique mais fácil de exemplificar. Mas independente do formato, treina a coordenação motora. Sai por aí fazendo de qualquer jeito. Independente se é para presentear, se é para vender, se é para você, não importa. Faça com capricho. Ó. Risquei. Agora lá vou eu de novo. Tô com pressa. Tem que terminar logo essa peça para entregar. Então, bora. Cortar logo essa flor para fazer. E do jeito que eu tô fazendo aqui, eu já vi muita gente experiente fazendo, tá? Não é uma brincadeira, não. Ó. Esse é o resultado. Esse é o resultado de quando você não treina, de quando você não tem uma técnica específica, de quando você não se dedica, na verdade, porque tudo que você faz, você tem que ter dedicação, além do capricho, claro. Então, percebe como que fica horrível, horrível. A mesma coisa quando é um EVA assim, ó, você tá cortando no reto. Aí você vai lá e corta, 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 ó. De qualquer jeito. Deixa eu pôr aqui na... Ó. Olha como que fica o corte. Horrível. Vou cortar aqui de novo. Ó. Aqui seria um corte reto. Ó. Tá vendo como que fica aqui essa parte? Totalmente irregular. Por mais que tenha uma reta riscada aí, com palito de risco, quando você faz o corte de qualquer jeito, sem se preocupar se vai ficar bom ou não, ou sem treinar, fica dessa forma. Então, ele compromete tanto na parte reta, quando você está fazendo um trabalho que é reto, um corte reto, quanto em formatos. Não é uma bobagem. Parece uma bobagem, mas não é. O pessoal não entende isso. Agora, eu venho aqui, ó, e faço o seguinte. Eu posso fazer qualquer desenho. O coração que o pessoal sempre faz.
E que às vezes é tão fácil, mas as pessoas ainda conseguem errar. Ó. Aí vai lá, faz. Às vezes o coração tá lindo, mas aí faz isso aqui, ó. Olha isso. Poderia ter ficado lindo, mas... Então, aí, o que que eu faço? Dou um jeitinho aqui, né? Venho aqui, faço outro aqui por dentro. Posso até fazer um formato mais interessante. E aí, eu corto da maneira correta. Então, coisas que parecem tão insignificantes, não são. Ó, eu fiz ele num formato diferente, porém, o corte tá perfeito. E eu descobri isso fazendo. Eu descobri que eu precisava melhorar fazendo e prestando atenção no que eu estava fazendo, não apenas fazendo. Tem esse detalhe também. Então, aqui agora eu vou recortar a flor da maneira que é correta. Então, eu já risquei aqui. Agora eu vou fazer o corte. Então, qual que é a maneira correta que você precisa aí prestar atenção? Posição da tesoura. Apoia a sua mão na mesa, onde você está aí trabalhando. Obviamente que depois que você tiver bastante prática, você não precisa mais fazer isso. Mas, se você está começando agora, é importante. Então, apoia aqui a tesoura. Vem aqui com o EVA. E coloca lá no risco, ó. E aí, o que você vai virar? O EVA. Ó. A tesoura, ela tá parada. Ó. O que você vai girar aqui é o EVA. E não vai com corte até o final da lâmina. Tá vendo? Chega aqui, ó. Eu paro. Aí eu vou pra próxima. Ó. Tá vendo? E devagar, não precisa fazer nada correndo aqui não, ó. Aí eu seguro aqui, que fica mais fácil. Por causa que é muito perto ali o risco do final da pétala, ó. E vai cortando com cuidado. Ó. Chegou aqui no cantinho. Ó. A tesoura tá parada, gente. Não tá pra lá e pra cá. Ó. Agora, vem a comparação. Então, nós temos essa aqui linda, maravilhosa. E essa aqui, Edward, mãos de tesoura. Só picota, ó. Tá vendo? Então, vê como que é importante uma informação que é simples para muitas pessoas. Obviamente que tem gente que vai escrever aqui nos comentários. Ai, mas eu já sabia. Ai, mas eu corto perfeitamente. Ai, mas... Sim, se você já faz isso, parabéns. Mas tem pessoas que não conhecem
desconhece essa informação e acaba fazendo o seu trabalho até mesmo com muito carinho, muito amor, mas não fica bonito porque não tem a habilidade, não pratica o corte, não presta atenção na hora de estar fazendo o corte. Então, se você já faz, parabéns. E se você não sabia e não faz e quer fazer um corte perfeito, tá aqui a informação. Então, isso compromete bastante o trabalho das pessoas, os artesãos aí em geral que trabalham com EVA. Ó, então, quando eu tiro daqui da folha, eu tô auxiliando no corte também. Porque quando você tira aqui o desenho de uma parte maior onde ele foi riscado, você vai ajudar na hora de estar aqui, ó, movimentando a peça para corte. Porque você não vai ter tanta dificuldade, porque tá ali só o que você desenhou. Não a folha de EVA inteira com um cantinho desenhado, aí você vai lá e fica aquela folha movimentando o tempo todo, atrapalhando o corte. Então, fica atenta a isso, tá? Para não comprometer aí o seu trabalho e fazer um artesanato bem bonito. E aí, gostou do nosso conteúdo de hoje? Então já escorrega o dedinho nesse like aí, porque isso me incentiva a fazer vídeos novos para você. E claro, eu vou ficar sabendo. Eu vou ficar sabendo que você gostou. Olha que legal! Então aí você já compartilha com as amigas, com a irmã, com a sogra, com as primas. Sai compartilhando aí esse vídeo, essa informação para todo mundo ficar aí alinhado no corte, ok? Então, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo que chegar, para ficar aí, ó, zero bala, sabendo de tudo sobre o trabalho em EVA. E deixa aí a sua sugestão, seu elogio, que eu também gosto. Então, não esquece, se tiver alguma dúvida, já escreve aí no comentário. Não esquece de ativar o sininho, que é importantíssimo. E por hoje é só. Beijos da Ninja!